estar na passa que consegui descobrir para um japonês do Banco Mundial. É que consegui descobrir malandriça, tipo um esquema muito bem montado na Guiné-Bissau entre ministro de Finanças, diretor de alfândega, não é para diretor-geral, não é para diretor da alfândega de Bissau, que alguns despachantes, o Umaru Sissoko Embalo. Eleza Guiné-Bissau praticamente mais de 3 bilhões de francos CFA. Banco Mundial que consegui descobrir que falcatrua aonde polícia judiciária invade instalação de alfândega. Mas antes de mostrar como é que o esquema está fazendo, meus pacientes entendem coisa. Para falar polícia judiciária, como computador que aprende e que aquele que computador que falcatrua está fazendo, receber denúncia de alguém dentro da alfândega muito bem posicionado, explicando como e que computador que a polícia judiciária aprende, porque é segundo que computador onde que falcatrua está fazendo. O Banco Mundial, graças a Deus, através de japonês, que conseguiu fazer. Como é que o esquema está começando? Eles tudo, esse gente se chama ministro de Finanças, Sissoko Embalo, que diretor nacional, diretor aliás da alfândega de Bissau, qual que esquema que é monta? Vou prestar atenção que vai Amadure, que está trabalhando para Sissoko. O que é que descobriram? Fazer conta como se tiver um contentor ou um barco de arroz que não é despachado e não paga 200 milhões. O que é que está fazendo? Queria que mais informático, aliás, da alfândega. Informático da alfândega, queria eles um sistema lá dentro. Só naqui 200 milhões. Só 20 milhões, ou seja, 10% do que valor só, que está entrando no cofre do Estado. Que 180 milhões está a ficar para eles. Então, durante esse período de estudo, aquele esquema que monta muito bem, que pode, por exemplo, estou a falar para a Madura e porque gente está bem certa, você monta aquele esquema onde que o Estado de Guiné-Bissau está fica só que 10%, eles estão aqui quantidade de dinheiro vai desviar. Então, não é coisas habitual do Banco Mundial, essa é a maneira que está passa para você. Lá que o japonês vai acabar de descobrir a falcatrua, onde a polícia judiciária interviu e mandaram para fazer apreensão de computador. Ele é o Estado de Guiné-Bissau quase 3 bilhões e tal. É que manda, se o papel de lanterna aqui, o líder está falando como é que lá só se esse cadáver e cana larga que cau. E por o primeiro-ministro toma aqui pasta e vai juntar, e tem fica que como primeiro-ministro é nega, que ela depois se socorre a lutar a todo custo. Porque essas gravidades de Guiné-Bissau mal, boca tem nem noção. Que bias vai era 300 e tal bilhões. É de bias e perigo é comprar propriedade na todo lado. É que mandei nega e fica que Guiné-Bissau assim, forçosamente. É que mandei que também estou a nome de domingos, é que também estou a nada. É fica que Guiné forçosamente para via dele falcatrua que é monta. Mas vamos para a polícia judiciária entender. Direito de como computador que entregado e que aqui computador que aprende. Computador continua a estar linda, aqui computador de esquema muito bem montado. Então que ela continua a estar lá. Essa é a situação que Guiné-Bissau vive nesse momento. É tomar. Portanto, esse esquema que passa até viver durante quer dizer, o tamanho de situação de Guiné, para ver a ambição de gente, botar um país que gente vive na pobreza e ficar refém de gente assim. Então, que tem que usar falar de como é na para mais, como para alimentar uma do Sissoko Embalo, para ver montar para o sistema fazer. Mas, então, não vou garantia certo. Se tem que ganhar de Guiné-Bissau e uma do Sissoko Embalo. Bom, explica a gente sobre a questão dessa Constituição, que é engraçado. Próprio guinense a nós. Se nós é Omar Sissoko Embalo, bem, estou aqui entrando na Guiné-Bissau, já falou como o Omar não manda na Guiné. Boca tem noção da Constituição que o Omar prepara, como aqui fazer. Tem o presidente do Supremo Tribunal não está colhido entre eles que não está colhido. Ou seja, juiz que Sissoko seleciona, ao mesmo tempo eles que não decidem colher, mas o presidente do Supremo Tribunal e tem a duração de 10 anos. Todo o sector e concentra poder na Simão. E tem só um chefe único. Que ela nasceu no cadáver, mas Sissoko Kana de Guiné nunca
que eu falo com eles? Que cara vai longe. Era só vai contar você coisa. Não é gente na fazer confusão. Como estiva entrar na coisa, mas obrigado a explicar para ver alguém que pediu. Vou prestar atenção direito para entender sobre a questão de constituição, como a gente na fala de como a horta Sirifu Nhamayo, que viaja assim, coisa horta é que o presidente interino, ou está perceber. A gente está entrando em coisa é que está perceber que está falando do presidente interino. Horta é que o presidente da Assembleia Nacional Popular de Canadá, horta, presidente interino e quem que substitui o presidente na caso de impedimento, morte. Que está sair da Assembleia Nacional Popular, parlamento que está decidido, quem que é presidente interino. Horta que é presidente interino, não. Horta que coisa nenhuma. Horta de golpe de Estado simplesmente inventa figura como eu ocupa palácio. Horta que tem coisa, como é chamado? Horta que tem competência para nada. Na coisa, que tem competência para nada. Horta é militar. E que é presidente interino. Gente que estava se confusão na fala presidente interino. Vou por ranço. Vai abrir o bolso para entender. Muito bem. Desculpa. Vou prestar muito bem atenção. Artigo 71 da nossa Constituição fala assim como em caso da ausência para o estrangeiro ou impedimento temporário, o Presidente da República será substituído interinamente pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular. Constituição da República que está decidir questão de interinidade. E cá como a Polanta só ocupa palácio e está falando como presidente interino. E cá aquele que é presidente interino. Muito bem. E fala assim como em caso de morte ou impedimento definitivo do Presidente da República, desculpa, em caso da morte ou impedimento definitivo do Presidente da República, assumirá as funções o Presidente da Assembleia Nacional Popular ou, no impedimento deste, o seu substituto, aliás, até a tomada de posse do novo presidente. Se o presidente interino, se o presidente da Assembleia falou como é que está disponível, quem segundo vice, ou primeiro vice, que está, toma, se ele falar que está disponível, que outro mais, segundo vice que está, toma, assim sucessivamente. Aquilo que está falando o presidente interino. Horta que é o presidente interino, coisa nenhuma. Bostando fazer um manga de confusão, que estou com o falar como horta por vai para lá. Depois, presidente interino, que tem mangas de computador, agora vai sentar ali e vou para aqui. Desculpa. Horta que é o presidente interino. E próprio presidente interino. E fala assim, o presidente interino da República de Guiné-Bissau não pode, em caso algum, exercer atribuição prevista na linha G, I, M, N, O, S, V e X do artigo 68 e ainda nos alinha A, B e C do número 1 do artigo 69 da Constituição da República de Guiné-Bissau. E cá tem competência. Está direto, alguém tem que ligar. Desculpa. Alguém quer ligar. Desculpa. E por que aceitam como está direto? Portanto, muito bem, horta é usurpadora, que tem nada a ver com coisa. Não pode mandar lá que se socou com ela, pensando como é guardar o lugar. Para mim fica quer dizer, não Guiné se socou para sempre, se socou na tabasquia aqui me estregue. Agora sei como é que isso terá fazer com suor e sangue. Muito bem. Sobre a questão de revisão de Constituição, vou prestar atenção naquilo que me se fala a voz. Ouvi artigo 85. E gente está a confundir que arranjo que faço, ainda não vai direito para entender voz sobre questão de presidente interino. Presidente interino e questão de lei, e está na lei, como é que um presidente interino está surge. Nenhum presidente que está chamado interino se cabe de que linhagem. Gente está confundindo Sirifu Nhamayo. Sirifu Nhamayo é presidente interino. Para ver como é bem de linhagem da Assembleia. Mas como é que Sirifu Nhamayo tem que prerrogativa de fazer aqui revogação de que coisa. A gente está entendendo que está falando de resolução. Tem resolução, tem diretivo, tem decisão. Esse componente que CDAO está trabalhando aqui é a mesma coisa com a União Europeia. Ora, que resolução e bem de chefes de Estado, automaticamente vinculativo na todo Estado membro, ou para que direcionar o parede. E está sendo vinculativo. Que lei está falando supranacional? Que lei supranacional de transição que CDAO conduzir? E conduzir a base de uma lei que nós explicamos que é supranacional. A base daquilo que pedir
que mandatário naquela, uma das recomendações, e pedir que ponto que o Sirifo Nhamayo faça. Então, o Sirifo Nhamayo é que faz sob égide de uma lei que supranacional e tem competência para fazer, para ver como a lei supranacional que dá ali. E diferente, porque ele é presidente interino. E diferente que Horta é que é presidente interino, Horta lei próprio, que seja como a resolução de chefes de Estado, que é supranacional, e quer reconhecer Conselho Nacional de Transição, e quer reconhecer Horta. Horta que tem competência para nada. Então, quem usa coisa apoia gente, quem pinge gente, que ele é canária, acaba ali nada. Não vai para baixo explicar você. E ainda. E por muito que a resolução recomenda reformas, mas a resolução quer reconhecer e pedir um governo de transição. Que fala dela, e para civil, que não levar para civil, que falou de espectro político guineense, que engloba tudo, sociedade civil, tudo franjas políticas na sociedade, e por isso tinha um consenso. Ora que tinha um consenso, não vai para seguir revisão. E nunca seria o que por sair fora de que a Constituição da República fala. Tinha que ter competência para aquilo. Porque Comissão Permanente da Assembleia ainda está funcionando. Apesar de se socorrer tudo que ela não se vê. Muito bem. E fala assim no artigo 85, compete à Assembleia Nacional Popular proceder à revisão constitucional nos termos do artigo 127 de não Constituição. Não vai o que é que o artigo 127 fala. Não entendendo, se você não pode perceber. Antes de não vai para o artigo 127, não entende o que é que 94, número 2 da Constituição fala. Porque a coisa ainda não existe. A dissolução da Assembleia Nacional Popular não impede a subsistência do mandato dos deputados até a abertura de uma nova legislatura subsequente a novas eleições. Ou seja, domingo ainda continua a ser o presidente do parlamento. É como é o Estado de Guiné-Bissau. Estado de Guiné-Bissau, hora que domingo sai de prisão, e tem que entrar com uma queixa para o Estado de Guiné-Bissau pagar a indemnização para danos que fosse, prender com imunidade. Tudo que a gente se prender com imunidade tem simplesmente que pedir compensação perante o Estado de Guiné-Bissau. E que compensação é que pedir? É gente que é responsável por aquilo. E tem que subtrair os seus bens, é bem dele, porque o Estado de Guiné é prejudicado para sempre. Muito bem. Então, portanto, não vai para o artigo 127. Não falei existe deputados. Deputados ainda continuam a ter, porque comissão permanente. Porque comissão permanente ainda está funcionando. Naquele aspecto. Desculpa, só mostrar você naquele aspecto. Desculpa. Vou deixar um avançar rápido para 127, para por tomar vosso tempo, você na hora de trabalho. 127. O que é que 127 fala? Muito bem. 127 fala assim como? E capítulo número 2, que é o papel de revisão constitucional. E fala assim: a presente Constituição pode ser revista a todo momento pela Assembleia Nacional Popular. Vou prestar atenção. A presente Constituição. Ninguém quer falar que é por fazer revisão, por fazer. Mas de que iniciativa tem que partir? 127, número 2, fala: a iniciativa da revisão constitucional compete aos deputados. Ou seja, deputado da Assembleia Nacional Popular, explica a voz no artigo 94, número 2, e contou como, mesmo se a Assembleia cai, sem mandato, que fica subtraído, não. E também, até continua com o mandato, tem hora que passa uma nova legislatura, queria que elas tomem posse, que imunidade cessa, se é coisa de deputado cessa. Acontece que é impostor, só quer tomar poder. Primeiro que quer declarar estado de emergência. Quer declarar. Muito bem. Botando várias formas. Ora, como muda a Constituição da República. Botando aqui que nós estamos falando limites materiais, botando limites temporais, botando limites circunstanciais. Então, não é para papel só de 12 limites materiais e circunstanciais para você ver como essa Constituição acaba ali. Artigo 130 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Por exemplo, 288, se não me engano, 288 da Constituição Portuguesa. E cita também limites materiais. Por exemplo, por muito que poder fazer revisão constitucional, tem que a Constituição está contando como nem levar referendo, é por mudar. Tem lá que não está limites materiais. E tem no momento também que está contando como nunca poder fazer
mudar, fazer revisão constitucional. Ela para limites circunstanciais. Entretanto, não vai para limites